E aí, pessoal, tudo bem? Tudo em paz com vocês? Tudo tranquilo? Espero que estejam bem, com saúde, para que nós possamos continuar aqui no nosso direito de família, direito das famílias. Estamos vendo nesse momento plano de eficácia do matrimônio. Já falamos sobre os deveres do casamento. Agora vamos falar sobre as causas suspensivas do matrimônio, causas que suspendem a celebração do matrimônio. São circunstâncias que não são tão graves a ponto de impedirem o casamento ou de declararem esse casamento nulo, transformarem em casamento nulo ou transformarem num casamento anulado, mas que são sim passíveis de suspenderem a sua celebração e ser celebrado de aplicar alguns efeitos que mexem com a eficácia do matrimônio. Por isso, alguns doutrinadores, e dos quais eu sigo a opinião, didaticamente até acho que fica bem colocado, a gente coloca as causas suspensivas dentro do limite da eficácia. Então, o que são ou quais são, primeiro o que são e depois quais são essas causas suspensivas. Causas suspensivas do casamento. Elas são circunstâncias, como eu disse para vocês, que não impedem a celebração, e não impedindo a celebração, da mesma forma, não tornam ele nulo ou anulável, eles atuam no campo da eficácia patrimonial. Aonde que eles vão mexer nessa eficácia matrimonial? Na sua parte do regime patrimonial, do regime de bens. Por quê? Porque a gente vai ver daqui a pouco, no próximo assunto, que o regime de bens é como que os bens se comportam, quais são os efeitos patrimoniais do casamento. Entre os efeitos patrimoniais, nós temos a escolha do regime de bens, é como os bens se comportam, que comportamento eles têm antes, durante e após o matrimônio. De acordo do regime que eu escolher, eles vão se comportar de uma determinada maneira, Quando há a existência de uma causa suspensiva, quando existe uma dessas causas e o casamento já foi celebrado, esse casamento será considerado, ou declarado que o seu regime de bens, o escolhido pelos nubentes anterior à sua celebração, esse regime se transformará no regime de separação de bens. Ou seja, é aquele regime, só para vocês entenderem agora, que os bens do marido é do marido, os bens da esposa é da esposa. Se forem duas esposas, da esposa 1, da esposa 2, da esposa a esposa, do marido e do marido. Eles são separados, eles não se confundem, não, já usando um termo para vocês irem se habituando, eles não se comunicam ao patrimônio um do outro. Ok? Então nós temos que a eficácia do casamento, ela é alterada justamente na sua questão patrimonial. Elas têm por objetivo, as causas suspensivas e a sua aplicabilidade, colocando o regime de bens da separação, para que sejam evitados prejuízos a terceiros, aos herdeiros, por exemplo, supondo que alguém ficou viúvo ou que se separou, há uma questão patrimonial ainda a ser resolvida de um casamento anterior, eu não posso convolar novas núpcias, se não resolver aquela pendência, sob o risco de causar prejuízo a quem tem direito a esse patrimônio do matrimônio anterior, do casamento anterior. Então eu devo sim preservar o patrimônio de terceiro e reduzir os riscos de prejuízo para essas pessoas que estão envolvidas, Geralmente um casal que tem filhos e há o fim desse casamento, há o rompimento, a dissolução do vínculo matrimonial, havendo o patrimônio anterior, está impedida essa pessoa de convolar novas núpcias, de casar novamente, caso não tenha resolvido toda a questão patrimonial anterior. Os efeitos que as causas suspensivas geram, eles são divididos em duas partes. Podemos dizer que são os efeitos antes da realização do casamento, antes da sua celebração. Opostas às condições ou às causas suspensivas, o casamento não é celebrado.
a sua celebração é suspensa até que se resolva aquele problema, aquela circunstância. Se essa condição é colocada após a sua celebração, há a retroabilidade dos seus efeitos, ou seja, aplica-se os efeitos ex tunc, eles retroagem à data do casamento, à data da celebração. Dali para frente, aplica-se o regime de separação de bens. Resumindo, são condições que não são tão graves a ponto de anular o casamento, de invalidar o casamento, mas de suspender a sua celebração ou de aplicar um regime patrimonial diverso daquele escolhido pelos que iam se casar. As causas suspensivas, elas estão previstas lá no artigo 1523 do Código Civil. São no número de 4, né? E veja que não devem casar, e não tem mais nada. A lei não deixa opções de colocar outras situações em lei, o que dá a nos entender que é um rol taxativo. Então nós temos aí dispostos as quatro circunstâncias que suspendem a realização do casamento. São elas, então, vamos ver uma a uma. O inciso 1 vai dizer o seguinte: o viúvo ou viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros. Aqui é o caso de um casal, né? Esse casal tem filhos, e ao falecimento de um dos cônjuges, um dos consortes vem a morrer, o outro está vivo e tem filhos, e esse outro que ficou vivo, ele deseja se casar, e ele acha um novo pretendente, há uma condição de casamento, mas ele não fez inventário do seu matrimônio anterior, então ele não pode casar até que ele faça o inventário. Opa, não pode casar não, né? Não deve casar. É isso que está na lei. Veja, ele não é impedido de casar. É diferente do impedimento, por exemplo, se fosse sogro e nora, sogra e genro, estariam impedidos de casar. Não importa se vai fazer inventário ou não, eles não podem casar, ponto. Aqui não, aqui ele pode casar. Ele só não pode casar com o regime de comunhão que ele escolheu, né? Ou antes dele fazer o inventário, ou ainda, se ele comprovar que não tem prejuízo aos herdeiros, ou se escolher voluntariamente o regime de separação de bens, aonde não vai haver uma confusão patrimonial. Porque imagine só, eu tenho lá todo o patrimônio do casamento anterior, que eu não dividi, eu não individualizei o que vai para o herdeiro e o que fica comigo, que sou o consorte sobrevivente, né? Não sei o que vai caber a mim e não sei o que vai caber aos herdeiros. Então eu não posso me casar sobre o regime de comunhão, porque se essa pessoa tiver bens, esses bens vêm integrar o meu patrimônio, e esses bens que estão comigo, que são do casamento anterior, vão integrar aquele patrimônio. Vai virar uma salada e eu não vou conseguir, eu vou ter dificuldade de conseguir individualizar. Pior ainda, se estiverem de má fé, se o casal estiver de má fé, antes de realizar, eu tenho novas núpcias, eu posso dispor desses bens de maneira livre e causar até prejuízo para os herdeiros. Então, por isso a lei impõe essa separação e impõe a suspensão da realização do matrimônio nessa circunstância. No caso aqui, além dessa circunstância de suspender o casamento, lá no artigo 1484, não é 1484, é 1489, 1489. Está previsto que, inciso 2º, se não me falha mais a memória ainda, que ao filho do falecido, que não fez, do sobrevivente do casamento, que não fez inventário, lhe é garantida a emissão de uma hipoteca em seu favor, no valor dos bens que lhe caberia, ou seja, ele pode hipotecar bens do patrimônio do falecido em seu favor, mesmo sem
essa possibilidade de novo casamento. É sim um direito, né? Um direito real. Isso a gente vai ver lá no direito civil 7, nos direitos reais. A hipoteca é um direito real. Então há um direito real dele hipotecar bens, né? É o direito real sobre coisas alheias, é um direito de hipotecar os bens que ainda não são dele, a fim de garantir o seu quinhão na herança. Então, além essa condição do casamento que se acaba, que se dissolve pela morte do sobrevivente, não fazer o inventário, além ainda dele não poder casar, ainda tem a possibilidade da emissão de uma hipoteca. É possível o casamento? É. Em que circunstâncias? Com a separação de bens ou com o inventário negativo. O que é inventário negativo? Direito das sucessões, próximo semestre. É aquele inventário onde ele deixa de ser realizado porque não tem bens a serem partilhados. Então o casal não tinha nenhum bem, não possuía nada de patrimônio, não deixou nada ao falecido. Então, inventário negativo, eu posso casar, mas eu tenho que comprovar isso daí, né? E normalmente essa comprovação, quando arguída a oposição, ela é feita em juízo, ok? Inciso 2. Inciso 2 diz assim: viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. Aqui, pessoal, não tem nada a ver com patrimônio, embora a sanção seja patrimonial, a separação de bens, mas é o que? É para garantir a paternidade. Ela não poderá casar, por quê? Porque eu não tenho como garantir quem é o pai daí. Porque o artigo 1597, no seu inciso 1º, diz que são considerados matrimoniais os filhos havidos até 180 dias após a celebração. Então, celebrou o casamento, 180 dias depois nasceu um filho, ele é considerado matrimonial. Inciso 1º do 1597. O inciso 2º vai dizer o que para mim? Vai dizer que são considerados matrimoniais, ou seja, havidos dentro do casamento, os filhos nascidos até 300 dias, aproximadamente 10 meses, né, da morte ou da declaração de nulo ou anulado o casamento. Então, quando o casamento se desfaz pela nulidade, pela anulabilidade ou pela morte, até 10 meses depois, o filho é de quem estava casado naquele momento. E 6 meses depois da celebração das novas núpcias, é considerado, até 6 meses depois, né, nos primeiros 6 meses, é considerado matrimonial também o filho nascido. Então, se eu fico viúvo hoje e me caso, né, a mulher nesse caso, porque só se aplica à mulher isso aqui, né? O texto da lei diz a mulher. Então, se a mulher ficou viúva hoje, 3 meses depois ela casa, existem 7 meses para frente ainda, ou seja, dá para nascer uma criança dentro dos 180 dias, e ainda existem também 7 meses para dar os 10, pode nascer essa criança dentro dos 10 meses que dá a garantia do pai anterior. Então eu não sei se o pai é o anterior, ou o pai é o segundo marido já. Eu não sei qual deles vai ser. A lei diz que pode ser qualquer um dos dois. Vamos lembrar que o projeto do Código Civil, né, ele é muito velhinho, década de 70 que ele começou a ser escrito. Não havia DNA, não havia os exames que garantissem com uma precisão maior quem são os pais. O meio para se descobrir era o exame de sangue. E se os dois tivessem o mesmo tipo e o mesmo fator RH, ia dar a mesma probabilidade, qualquer um dos dois poderia ser, e eu não teria como descobrir quem era o pai, então. Mas é muita coincidência, mas pode acontecer, né? Então deixava-se a presunção. Por deixar a presunção no 1597, o 1423 está dizendo, olha, não pode casar. Opa, de novo erro. O verbo não é pode, o verbo é deve. Então fica assim, não se recomenda o casamento até 10 meses da dissolução da sociedade conjugal. Espera passar os 10 meses, né? E depois casa, ok? Pode casar? Pode casar. Em que circunstância? Prova que não está grávida no momento da celebração do casamento, ok? Qual é a sanção nesse caso? A sanção nesse caso vai me dizer que tem que ser com separação de bens.
Então, se casou e estava grávida, vale a separação de bens. Poxa, mas não era para verificar a paternidade, a ascendência, né, dessa criança, quem é o seu ascendente? Por que a sanção é com bens apenas? É uma crítica que boa parte da doutrina faz. Se eu estou tratando aqui de saber qual é a ascendência genética dessa criança, a sanção deveria ir um pouquinho além, né, do que simplesmente patrimonial. Mas, além da ascendência, né, o desdobramento dessa ascendência seria se ele é herdeiro do falecido ou não. A lógica é mais ou menos por aí, apenas para verificar se ele tem direito à herança do falecido, se ele realmente é, ou não, se ele é herdeiro depois. É um artigo, um inciso que está em praticamente desuso, porque hoje com as técnicas de DNA ele não tem mais razão de existir. Inciso terceiro. No inciso terceiro está escrito assim: o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha de bens do casal. Bom, pessoal, aqui, neste caso, é a mesma coisa do inciso primeiro, né? No inciso primeiro, vamos lembrar, era a morte, né? O falecimento, pelo falecimento e não aconteceu o inventário. Aqui é o divórcio e não aconteceu a partilha. Então, se eu fiz o divórcio, mas não fiz a partilha, professor, mas é possível divorciar e não fazer a partilha? Sim, é possível sim. Eu posso fazer o divórcio agora e deixar para realizar essa partilha de bens mais tarde. É perfeitamente possível. Inclusive de se colocar na petição do divórcio, se ele for judicial, ou na minuta do divórcio extrajudicial, que depois se converte lá na transcrição do livro, né? Mas é a mesma lógica do primeiro. Se eu não definir que patrimônio fica com alguém, esse patrimônio ainda é meu, ainda é da minha ex-esposa, eu vou casar, tenho uma outra esposa, me caso no regime de comunhão, o patrimônio dela vem para o meu vai para o dela, mas o que é meu para fazer conta do dela? Aí eu morro antes de decidir, tenho filho com ela, isso vira uma bagunça que não tem tamanho e eu posso estar gerando prejuízo para os filhos do primeiro casamento, para o primeiro patrimônio que eu constituí. Para evitar isso daí, proíbe, né, suspende, não posso casar até que eu resolva a partilha, né? Tem como casar? Tem, é só falar que não tem bens a partilhar, que não há partilha de bens, a tal da partilha negativa, né? E em todos os casos eu posso escolher a separação como justificativa e pedir autorização para me casar pela via da separação de bens, certo? Agora, o último inciso, o inciso quarto, o tutor com o curador. Tutor com o curador não, né? Desculpa a brincadeira ou a falha. O tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados e sobrinhos, ascendentes, descendentes, irmãos, cunhados e sobrinhos de quem? Do tutor ou do curador, gente. Presta atenção. Com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou a curatela, e não estiverem saldadas as respectivas contas. Bom, vamos falar um pouco, faz parte da nossa disciplina um pouquinho mais para frente, a tutela e a curatela. Quando que a tutela e a curatela terminam, né? Vamos só explicar isso aqui agora. É quando o tutor ou o curador, que são aquelas pessoas que administram os bens do tutelado e do curatelado, pessoas que não têm capacidade de gerir os seus bens momentaneamente ou permanentemente, e tem um tutor e tem um curador, e ele está gerindo esses bens, ele não pode se casar com ela, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não encerrar, enquanto não cessar. E quando que cessa? Quando eu tenho a prestação de contas aprovada, quando eu encerrei a tutela, saldei tudo aquilo que eu tinha, apresentei a prestação de contas e terminou a tutela, terminou a curatela. Aí eu estou livre para me casar com o tutelado ou com o curatelado. E por que isso, professor? É para não ter confusão patrimonial? Uma das razões, sim, porque eu posso casar com comunhão, o bem que eu administrava passa a vir para mim, então se eu pretendo casar, eu já posso manipular alguma administração dos bens para me favorecer no futuro. E também, né, se eu estou regendo, se eu estou gerindo os seus bens,
eu posso de alguma maneira fazer uma coação que macule a sua vontade. Você quer muito alguma coisa, eu digo, ó, se você casar comigo, eu, na administração, como sou eu que mando, eu vou lá e compro isso para você, ou faço esse negócio que você está me pedindo. Então, pelo fato de ter uma confusão e eu posso estar tramando uma fraude patrimonial, porque eu tenho a gerência do patrimônio de quem eu pretendo me casar, ou para evitar que esteja maculada a vontade, esse casamento não pode ser realizado, enquanto não cessar a tutela ou a curatela. Ok? Nesses dois casos, nessas duas situações, não pode haver matrimônio. Lembrando, né, que também os ascendentes, os descendentes, os irmãos, sobrinhos e cunhados também estão impedidos de casar, né? Então, além do curador, né, e do tutor, esses parentes deles, os ascendentes, descendentes, irmãos, irmãs, sobrinhos e cunhados, também estão impedidos de casar com o tutelado ou com o curatelado. Ok? Encerramos as causas suspensivas do casamento. Com isso encerramos o plano de eficácia do matrimônio. Próxima aula, nossa sequência, regime patrimonial ou efeitos patrimoniais do matrimônio, é o tópico maior nosso. Dentro dos efeitos patrimoniais, a primeira coisa que a gente vai ver são os regimes de bens do casamento, ou os regimes patrimoniais do casamento. Como que o patrimônio se comporta dentro do casamento. O que é meu no casamento ou o que não é meu, que regime, né, me dá direitos, que regime me tira direitos, enfim, a gente vai discutir tudo isso a partir do próximo vídeo, da próxima aula. Gostou? Ficou bom? Dá um ok, dá um like lá na nossa página do canal. Não ficou bom? Não dá um não gostei lá, né? Não vai dar um negativo. Pensa na nota. Brincadeira. Não gostou? Faz a sua crítica, escreve pra gente, diz o que precisa melhorar. Gostou? Dá um like. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Se inscreve lá no canal, toca lá o sininho para receber as notificações. Sempre que um vídeo chega lá, você já pode assistir, já pode ter o conteúdo da aula. Eu pretendo deixar esses vídeos lá e pretendo gravar diversas aulas das disciplinas que eu ministro. Então, se você é aluno do ISEP, fatalmente, se você está no terceiro, no quarto período, ainda não chegou no primeiro período, não chegou no quinto período, que é o conteúdo dessa disciplina, quiser dar uma olhadinha na aula, vai lá, acessa o vídeo, tem dúvida, pergunta, enfim, a gente está aqui disposto a auxiliar e a ajudar, não só apenas nesse momento de quarentena, mas a minha disponibilidade com os meus alunos, ela sempre foi ampla, total e irrestrita. Ok, gente? Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima!